Barbieri, boa noite. Gostaria que você, claro, fizesse uma análise inicial de momento do que foi essa partida contra o Bragantino, contra o Corinthians, né? O Bragantino que teve um volume muito grande, né? No último terço ali, no final do primeiro tempo, o Cássio operou um milagre na cabeçada do Luan Cândido, mas durante a partida toda, Barbieri, qual a análise que dá para fazer da atuação do Braga hoje aqui? Bom, boa noite a todos. Eu acho que no primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não soube sair da pressão que o Corinthians sempre faz inicial, né, de colocar intensidade. A gente não estava conseguindo ter o controle da bola e do jogo. A gente conseguiu escapar em algumas oportunidades de contra-ataque. Me lembro bem daquele cara a cara que o Arthur teve, é uma chance clara. E contra uma equipe desse porte, desse tamanho, dessa magnitude, com os jogadores que tem, a gente precisa ser um pouco mais letal, um pouco mais eficiente nas oportunidades que tem. O gol deles acabou surgindo de um erro nosso de saída e depois de uma fatalidade. O Roger Guedes foi tentar um passe por dentro, acho que ela bate no Aderlan e sobra para o Mosquito, quer dizer, não foi nenhuma jogada, vamos dizer assim, trabalhada. E eu acho que no segundo tempo a gente cresceu bastante. Foram eles que tiveram as oportunidades em contra-ataque, mas a gente gerou volume, teve oportunidade de gol. Eu acho que no geral a gente teve um bom rendimento e um bom desempenho, conseguiu se comportar bem contra uma grande equipe, mas a gente precisa ser mais eficiente nas oportunidades que tem e tentar conceder menos adversários desse nível. Barbieri, boa noite. Eu estou aqui com o aproveitamento da temporada passada, temporada toda 57%, e aí eu fiz a conta antes mesmo dessa derrota, 46%. Qual a diferença da temporada passada, em que o Bragantino foi muito bem, conseguiu chegar à Libertadores, para essa temporada que está um pouco mais irregular, há 4 jogos o time não vence? O que mudou? Olha, é difícil primeiro eu comparar uma temporada inteira com uma que ainda está em andamento, né? Porque com os jogos que faltam a gente pode conseguir essa marca de 57%, pode conseguir ainda até fazer mais pontos do que efetivamente o que a gente fez na temporada passada. Eu acho que a gente tem tido um pouco mais de dificuldade, tem oscilado mais nessa temporada, isso é um fato, isso é inegável. Eu acho que a gente oscilou em desempenho bastante em alguns jogos, mas foram raros os jogos em que o adversário teve um domínio absoluto sobre nós. Acho que hoje, de maneira nenhuma, isso aconteceu. E a gente tem tentado buscar soluções, eu tenho feito. Aqueles que acompanham o Bragantino viram que hoje a gente apresentou muitas dinâmicas muito diferentes do que a gente apresentava normalmente. Então, estou buscando alternativas, estou buscando uma dinâmica. Talvez vai levar um pouco mais de tempo, mas a ideia sempre é buscar as soluções para que a gente volte a ter um desempenho próximo desse que você citou. Barbieri, boa noite. Eu queria saber a opção pelo ataque mais móvel ali com o Johan, o Carlos e o Arthur, se ela passa até pela questão da zaga do Corinthians ser uma zaga um pouco mais envelhecida, mais lenta, né? O Gil e o Balbuena, e a sua avaliação do desempenho do trio ofensivo hoje. Ela também passa pela questão de como o Corinthians joga, da maneira que o Corinthians joga, passa também pelas características dos jogadores que eu tenho à disposição, pelo momento que muitos deles vêm vivendo e atuando. E eu acho que a gente se comportou bem por uma dinâmica nova. A gente teve um tempo aí, eu diria, razoável em função do jogo ter sido adiado, né, de sábado para segunda-feira, então eu achei que era o momento da gente tentar alternativas, foi o que a gente fez. Eu acho que no geral a gente se comportou bem, mas esse erro acabou ficando caro demais em função do resultado. Ainda sobre essas escolhas e alternativas, gostaria que você falasse da opção pelo Eric Ramírez ali, compondo o meio campo com o Evangelista e o Raul, e sobre o Lucas Evangelista. Na quinta ele acabou sentindo, né, e conseguiu treinar normalmente na sexta e veio aqui e jogou o primeiro tempo, parte do segundo. Queria que você falasse um pouco sobre ele também, essa situação. A ideia de usar o Ramírez era a gente ter um pouquinho mais de agressividade, intensidade, ser uma equipe um pouco mais combativa e aliar isso à qualidade que o Ramírez tem de distribuição, de circulação. O Lucas ficou 2 dias sem treinar comigo no campo, se eu não me engano, acho que foram quarta e quinta-feiras, porque quarta ele torceu, na quinta ele não treinou. E a gente até acabou treinando da maneira como a gente terminou o jogo, com Jadson, Raul e Ramírez.
Mas ele voltou e estava apto, estava se sentindo bem, estava sem dor, então é sempre um jogador que nos ajuda bastante. Tem porte físico para nos ajudar na bola aérea, enfim. A gente optou por começar com ele, mas eu achei que ele não conseguiu render aquilo tudo que ele pode, e por isso a opção de mudar, de fazer a troca. Volto a dizer, eu acho que no segundo tempo a gente se comportou de uma maneira muito mais próxima àquilo que a gente almeja como ideal e que a gente apresentou em outros momentos, de ser uma equipe bastante competitiva, de conseguir jogar de igual para igual contra equipes que a princípio são maiores do que nós em tradição, em história, em elenco, em orçamento e tudo mais, né? Eu acho que o caminho é esse. É claro que dizer isso num momento em que a gente vem de uma sequência de resultados não positivos, não tem o peso que eu gostaria que tivesse, mas o fato é esse, a gente precisa, como eu disse, usar esse jogo de aprendizado, tentar minimizar os erros, continuar buscando soluções, continuar buscando alternativas e valorizar aquilo que a gente fez de bom para continuar melhorando e desenvolvendo e tentar buscar um resultado diferente no sábado em casa. Barbieri, a sequência não é fácil, né? Hoje o Corinthians, aí no sábado o Palmeiras, líder do campeonato, e depois o Atlético Mineiro, também um time com um grande investimento. Esses próximos jogos vão definir o que vai ser o futuro do Bragantino na competição, se vai lutar contra o rebaixamento ou ainda por uma Libertadores? Difícil responder se vai definir. Eu acho que ainda depois dessa sequência vão ter um bom número de jogos aí, né? É claro que quanto mais a gente conseguir pontuar, a gente se aproxima em uma direção, e quanto menos a gente conseguir, a gente acaba ficando mais próxima de outra. É uma sequência difícil, uma sequência pesada, ao mesmo tempo é uma grande oportunidade da gente conseguir vitórias contra equipes importantes, como foi hoje, que a gente não conseguiu, e de repente conseguir mudar essa dinâmica, conseguir engrenar uma virada, que seria o que a gente deseja, o que a gente almeja para tentar se aproximar da parte de cima da tabela. Márcio Barbieri, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Eu queria que você falasse da movimentação ofensiva do seu ataque, né? O Ioran, ele vinha, recuava algumas vezes, dava um pouco de espaço e até articulava para o Arthur e para o Carlos Eduardo chegavam e tiveram grandes oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, na minha opinião, deu uma queda. O que você falasse dessa movimentação ofensiva do seu time nessa partida? Eu acho que a gente conseguiu ocupar bem os espaços, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a bola chegasse a esses homens de frente. Eu acho que no primeiro tempo faltou, como eu disse, a gente ser mais efetivo. O Johan teve possibilidade de chutar da entrada da área, o Arthur teve a possibilidade de chutar da entrada da área, teve um lance de contra-ataque, um cara a cara na frente do Cássio, que a bola acabou saindo. No segundo tempo, a gente teve menos oportunidades claras no sentido de bola trabalhada, mas ainda teve em bolas cruzadas, enfim, teve em rebote. Eu acho que a gente criou um bom número de oportunidades em se tratando de uma equipe como o Corinthians, mas faltou a gente conseguir ser efetivo, ser contundente e colocar a bola para dentro. Barbieri, a movimentação do Luan Cândido hoje na partida é algo que está dentro do que você falou das alternativas, tem sido trabalhada, porque ele não só caiu por dentro, como pisou muito na área, praticamente como um ponta, acabando infiltrando por ali. Gostaria que você falasse sobre isso. E se na próxima partida você já espera contar desde o início com o Alejandro, ou a ideia é dar uma sequência para o Carlos Eduardo, que tem jogado ali na função? Sim, o posicionamento do Luan tem a ver com algumas dinâmicas que a gente tem tentado melhorar. Ele acaba sendo um dos nossos artilheiros na temporada, então a gente tem tentado explorar isso da melhor maneira, de forma positiva. Sobre o Alejandro, a ideia é que ele possa ir aumentando a minutagem gradativamente. Eu preciso ver como ele vai se apresentar, né? Como ele sentiu esses minutos. Ele acabou talvez entrando até um pouquinho mais cedo do que a gente imaginava, em função da circunstância e do resultado adverso. Mas desde que ele se apresente bem, de que ele consiga ter um bom rendimento, a gente pode pensar ainda mais minutos para ele, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente não conseguiu usar e acionar o Carlos como a gente conseguiu contra o Ceará, quando ele sofreu pênalti, quando ele teve mais possibilidade de finalizar. Mas é também uma alternativa que a gente tem interessante, importante. Vamos ver durante a semana qual deles consegue se apresentar melhor, e em função do que a gente entender que o Palmeiras pode apresentar, qual seria a melhor alternativa. Mais uma só para encerrar da minha parte. Queria falar sobre o Cássio, né? No final ele fez uma defesa importantíssima. No primeiro tempo também, o Bragantino teve uma chance com o Arthur também, que acabou desperdiçando.
Essa derrota passa pelo Cássio também? Se não fosse o goleiro do Corinthians, o Bragantino tinha conseguido um resultado melhor? Olha, eu creio que sim, eu não posso afirmar, mas eu creio que sim. Eu acho que o Cássio está há muito tempo sendo o Cássio, né? Não é só pelas defesas, é pelos cruzamentos em que ele consegue sair, pela estatura que tem, pela calma, pela tranquilidade que ele transmite para a equipe. Eu acho que o Cássio é um goleiro fantástico, dispensa comentários. Eu acho que, sem dúvida, esse resultado passa pelas mãos dele. Não diria que só pelas mãos dele, porque existe todo um conjunto por trás, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma boa parte do resultado passa pela capacidade dele de ser decisivo, especialmente ser decisivo. Barbieri, até para encerrar também da nossa parte da 102, em coletivas atrás falávamos até um pouco sobre apatia, né, dentro de campo do time do Bragantino, e hoje, apesar do resultado e no jogo contra o Ceará também, notamos uma equipe bem aguerrida, brigando até a final, buscando essa vitória. O jogo contra o Palmeiras, o próximo, uma possível expectativa do torcedor de uma retomada, pode passar um pouco por isso? O grupo ele está sentindo que precisa se doar um pouco mais também nesse sentido da raça? Eu acho que tem um ponto bastante marcante, que acho que foi quando eu toquei nesse assunto, que foi o jogo contra o São Paulo, em que a gente realmente deixou a desejar nesse quesito. E eu quis deixar claro naquele momento em que, diante de qualquer desafio, o ser humano tem duas tendências de resposta, né? Isso para qualquer ser humano, né? Uma é se tornar mais agressivo, né? Enfim, ir para cima e enfrentar de frente. E em outros momentos é ter um pouco de apatia, um pouco de ficar paralisado, um pouco de ficar sem resposta. E a gente quer, claro, que seja sempre a primeira, não a segunda, né? E a gente conversou bastante nesse sentido. Eu acho que a gente já conseguiu apresentar isso contra o Ceará. Eu acho que hoje, de novo, a gente conseguiu apresentar isso, porque com placar adverso a gente foi para cima, correndo risco, se expôs aos contra-ataques, mas em nenhum momento deixou de lutar, deixou de ser agressivo, deixou de buscar a vitória. Nenhum treinador no mundo controla os resultados. Isso é algo que não só eu digo, todos dizem o tempo inteiro. Mas a maneira como nós vamos se comportar para buscar esses resultados, a gente pode escolher, né? E a gente procura sempre, eu procuro deixar sempre claro isso para ele, que isso é uma maneira da gente também trazer o torcedor. O torcedor quer, além dos resultados, claro, ele quer se identificar com aquela equipe. Ele quer uma equipe que represente o sentimento dele, que represente o sacrifício que às vezes ele faz financeiro para poder estar no estádio, quer que represente o sacrifício em viagens, em frio, em tempo chuvoso, e esse é o nosso papel e essa é uma obrigação que a gente tem. Então a gente tem conversado muito sobre isso e volto a dizer, é difícil para mim falar isso num momento em que os resultados não aparecem, mas o torcedor pode, e ele tem visto isso, a gente tem buscado ter essa representatividade nos jogos. A gente tem que melhorar, precisa ser mais eficiente, precisa ser mais contundente, precisa conseguir finalizar melhor as jogadas e precisa trazer os pontos, a gente sabe disso, mas a gente vai conseguir fazer isso quanto mais o torcedor estiver do nosso lado e apoiar, e quanto mais a gente conseguir ter esse tipo de comportamento que traz o torcedor para o nosso lado. Então eu espero que a gente continue fazendo essa parte, que o torcedor possa nos apoiar do começo ao final e que a gente possa em casa novamente ser forte como a gente tem sido ao longo dos anos e consiga um bom resultado contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal.